dia a todos. Meu nome é Milena Andrade, sou responsável pela operação do Equizinho no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês e também do nosso palestrante convidado de hoje, o Hernani Marques, da Atem. A gente vai falar sobre um tema interessante, vamos discutir um pouco a respeito do Prince, de boas práticas. Acho que estamos com um convidado aqui bastante experiente no assunto. Vale lembrar que vocês têm informações adicionais a respeito não só desse programa, mas de outros produtos. Se vocês acessarem o site do Equizinho, quem tiver interesse posteriormente, por favor, acesse o nosso site, ele foi repaginado, tem uma nova configuração de portfólio e vocês vão perceber que daqui para frente nas nossas apresentações, a gente tem aí os produtos do Equizinho, o portfólio do Equizinho, distribuídos em 5 grandes domínios ligados à área de tecnologia, totalmente alinhados a uma coisa que vocês começam a ouvir um pouquinho mais daqui para frente também nos nossos webinars, que é o ECF, um framework internacional que faz um mapeamento das competências para profissionais de tecnologia. Então, de acordo com o ECF, a gente tem esses 5 domínios que vocês estão vendo em tela agora, e dentro deles, os produtos do Equizinho, eles foram redistribuídos e estão alinhados a esse mapeamento de competências. Então, hoje, em especial, o nosso foco de atuação está na área de management, especialmente na área de projetos e programas. Então, para isso, a gente tem aqui alguns produtos correlacionados e o nosso palestrante de hoje, a Atem, que a gente deixa agora o Hernani com a palavra, vai discutir um pouquinho mais, mostrando como essas coisas estão alinhadas, interrelacionadas e como elas se complementam. Então, Hernani, seja bem-vindo, a palavra é sua. A gente volta a conversar um pouco mais ao final do evento. A equipe do Equizinho vai estar aqui de suporte. Quem precisar falar com a gente, use a ferramenta do chat, vamos acompanhar pelo chat apenas para evitar de ter que olhar em 2 locais ao mesmo tempo. Por favor, se comunique conosco através do chat e estaremos aqui dando todo o suporte necessário. Hernani, a palavra é sua, seja bem-vindo e eu volto mais ao final. Obrigada. Obrigado, Milena. Obrigado a Equizinho pela oportunidade e também obrigado aí a todos os participantes, né? Conforme a Milena falou, o ICF é uma ferramenta de mapeamento de competências alinhados à parte de tecnologia de informação e em alguns grandes grupos, né? E a gente vai focar aqui no grupo de management. É uma ferramenta bastante interessante e convido todos vocês depois a verificarem, seja pelo site do Equizinho ou até pelo site da Atem, que a gente também trabalha com esse produto, e podem, obviamente, me contactar diretamente a posteriori, né? A gente vai falar hoje sobre o Prince2, que é a metodologia de gerenciamento de projetos, que é a metodologia mais utilizada no mundo, apesar daqui no Brasil a gente ter um predomínio da abordagem americana com o PMBOK, o Prince no mundo ele é a metodologia mais utilizada. E é uma ferramenta, uma metodologia bastante interessante porque, além dela cobrir todos os aspectos necessários para o bom gerenciamento do projeto, ela dá uma facilidade de compreensão para todas as pessoas dentro da organização do projeto. Sem contar... Está com um pouco de microfonia aqui, deixa eu abaixar. Vamos ver se agora melhora um pouco. Sem contar que a parte de papéis e responsabilidade, ela é bem definida em todos os aspectos do projeto, seja nas temas, que são como áreas de conhecimento, seja também na parte relacionada às atividades. Todas as atividades que precisam ser conduzidas no Prince têm papéis de responsabilidade totalmente definidas, ou seja, dá uma clareza bastante interessante para todos os envolvidos no ambiente do projeto. E o projeto, ele pode trabalhar, funcionar ou ser iniciado de maneira isolada dentro da organização, assim como ele pode estar num ambiente de programas, num ambiente de portfólios, e existem algumas outras abordagens, outros modelos da Axelos que ajudam no desempenho do projeto e na probabilidade de sucesso do projeto, né? O Prince, ele é composto por alguns princípios fundamentais da
o alicerce e o gerenciamento do projeto. Ele é composto de alguns temas, que é, para fazer uma analogia... Ah, estou conectado com o PowerPoint também. Talvez por isso que esteja dando aqui. Deixa eu tirar aqui. Alô? Bom, vamos ver se... Ele é composto também de temas, que é, na verdade, como se fossem áreas de conhecimento, e ele é composto de processos. E dentro desses processos a gente vai contém aí uma série de atividades já com papéis já definidos, conforme eu comentei. E o que eu acho bastante interessante também, tem diversos aspectos, na verdade, você tem todos os modelos, todos os templates já definidos para utilizar, plano do projeto, business case, descrição do produto, estratégia para gerenciamento de riscos, qualidade, enfim, uma série de documentos já prontos que basta você utilizar. Obviamente, você precisa fazer customizações, você precisa fazer adaptações, porque as necessidades da sua organização e as necessidades do teu projeto vão variar bastante, né? E antes de cada atividade do Prince, existe uma pequena seção chamada O Prince recomenda que. Então, antes de você executar aquela atividade, existem algumas recomendações, seja uma análise de risco, seja fazer um double check com o stakeholder, seja analisar a descrição do produto, seja analisar o business case, seja analisar o plano do projeto, enfim, uma série de atividades que precisam ser conduzidas ou recomendações que precisam ser conduzidas antes de você executar cada atividade. Isso dá uma característica singular no sentido de que até aqueles profissionais que estão entrando na área de gerenciamento de projeto vão ter um pouco mais de facilidade. E para aqueles profissionais que já são mais experientes, você vai ter a oportunidade de ter alguns insights fundamentais para o teu projeto. Eu, quando tive o primeiro contato com o Prince, eu já tinha experiência em gerenciamento de projetos, já tinha experiência no PMBOK, já era certificado PMP e PGMP pelo PMI, e mesmo assim, ao ler o livro do Prince, eu tive muitos insights fantásticos. Então, recomendo bastante o livro, né? E está disponível para você em português, o livro, as provas, na verdade, do Prince, todas disponíveis em português brasileiro. Os outros que a gente vai comentar aqui não estão traduzidos, tá? Porém, eles têm uma característica que o linguajar é um linguajar bastante simples. Então, se você tem algum conhecimento no inglês, não precisa ser um expert no inglês, mas se você tem algum conhecimento no inglês, vai ajudar bastante. Isso, estou na primeira página ainda, exatamente. Aqui, para a gente poder falar do Prince alinhado a outras práticas britânicas, né, a gente vai falar um pouquinho do MSP, que é o gerenciamento de programas, vamos falar um pouquinho do MOOP, ou MOOP, que é o gerenciamento de portfólios, falar um pouquinho do Prince Agile, que é relativamente novo como material, como certificação, porém o histórico do Prince Agile não é novo, eles já vêm trabalhando com isso já há um bom tempo, e também a parte de gerenciamento de riscos e gerenciamento de valor, com o MORE e o MOVE respectivamente, todos eles combinados. Essas boas práticas, ou melhores práticas britânicas, são práticas que são totalmente alinhadas, fazem todo sentido no ambiente do projeto. A gente vai conseguir ter essa visualização um pouquinho mais para frente em outros slides que eu vou passar para vocês. Mas é um alinhamento bastante interessante que existe, porque essa abordagem, esse conjunto de práticas, eles foram criados exatamente para que os projetos do governo britânico tivessem o maior índice de sucesso. Não é um conjunto de práticas
criados de maneira isolada, mas sim um conjunto de práticas para ampliar o sucesso dos projetos, programas e portfólio do governo britânico para a população britânica. Então, realmente é bastante interessante. Conforme a Milena falou, meu nome é Nani Marques, né? Tenho bastante experiência na área, já desde iniciozinho de 2000, trabalhando aí com projetos voltados exatamente para a área de tecnologia de informação, especificamente o desenvolvimento de aplicações, e também focado exatamente na área financeira, grandes bancos. E tenho me dedicado à parte de treinamento desde 2009. Tenho algumas certificações, e nessas certificações da abordagem britânica, essas melhores práticas, eu possuo todas as certificações, porque realmente eu percebi que a abordagem britânica é uma abordagem realmente coerente, que faz todo sentido para as organizações, não apenas públicas, mas também organizações privadas, não apenas grandes organizações, mas também para pequenas e médias organizações. Bom, a gente vai falar então, no dia de hoje, obviamente que não vai dar para a gente entrar em muitos detalhes, mas eu espero transmitir para vocês uma visão mais ampla, mais genérica dos projetos sendo conduzidos de maneira isolada, ou no ambiente de programas, ou no ambiente de projetos. E também alguns outros livros que vão ajudar a gente para ampliar a probabilidade de sucesso de cada um dos projetos que a gente estiver conduzindo. Alguém pode até estar perguntando, Nani, você comentou que o Prince é o mais utilizado no mundo, porém no Brasil a gente segue uma linha americana, e como é que está essa abordagem britânica no Brasil? Posso falar para vocês com toda a garantia que tem ampliado bastante a utilização. Tá? Então, quem tiver um pouquinho de receio em relação a isso, pode ir para a abordagem britânica com tranquilidade. Isso não vai prejudicar em nada, muito pelo contrário, tem aí a possibilidade de ampliar a probabilidade de sucesso de cada um dos projetos. Por esse slide aqui, a gente pode visualizar a integração dos livros que a gente tem nas melhores práticas de gerenciamento. Temos aqui, nessa parte central, o livro do Prince, que é, vamos dizer assim, a base, que é o projeto sendo conduzido de uma maneira mais isolada, vamos dizer assim, né? A gente tem a parte do MSP, o gerenciamento do programa, a gente tem a parte do MOP, ou MOP, que é o gerenciamento de portfólios. Eles vão, obviamente, vai depender da necessidade da organização, você tem um portfólio ou não, você tem um programa ou não. Geralmente você pode ter um portfólio e não ter um programa. O programa, geralmente, ele é mais amplo, representa uma transformação na organização bem maior, bem mais ampla, então é mais comum a gente ver nas organizações portfólios e programas e projetos. Nas grandes organizações, a gente consegue visualizar alguns programas sendo executados, sim, com certeza. E se a gente pensar em governo, a gente tem realmente uma gama muito grande de programas sendo executados. Como, por exemplo, o exemplo mais próximo da gente, nos dias de hoje, a gente tem o programa das Olimpíadas. O programa ele contém um conjunto de projetos, um conjunto de atividades com um objetivo estratégico, ou alguns objetivos estratégicos. Né? Mas todos os projetos dentro do programa e todas as atividades dentro do programa visam apoiar de alguma forma esse conjunto de objetivos estratégicos. Porém, se você tiver mais de um objetivo estratégico no programa, obviamente, eles precisam ser objetivos estratégicos extremamente alinhados, porque você precisa ter um relacionamento onde um ajuda ao outro. Já no gerenciamento de portfólio, não. Você pode ter projetos totalmente isolados, com objetivos distintos, programas também totalmente isolados, também com objetivos distintos. Porém, com um foco bastante importante dentro do gerenciamento de portfólio, que é a ajuda à estratégia organizacional. E dentro do gerenciamento de portfólio, eu costumo dizer que é você usar o dinheiro da organização exatamente para os projetos, o conjunto de projetos
que mais auxiliam na estratégia da organização e, obviamente, o dinheiro sendo investido da maneira correta. Isso que é a sacada bastante legal no gerenciamento de portfólios. Desse lado esquerdo, a gente tem a parte de gerenciamento de escritórios. Neste livro, P3O, você tem escritórios de portfólios, escritórios de programas e escritórios de projetos. Então, esse livro traz bastante características de cada um desses tipos de escritório, o escritório como centro de excelência, o escritório de projeto como auxiliar em ferramentas, em técnicas, em metodologia, enfim. Cruzando cada uma dessas abordagens, a gente vai ter o livro do gerenciamento de riscos e o livro de gerenciamento de valor. O gerenciamento de valor é para a gente tentar obter o maior conjunto de benefícios com as atividades e projetos e programas que estiverem sendo conduzidos, ou seja, tentar maximizar a utilização dos recursos e tentar maximizar os benefícios a serem oferidos pela organização. Tem um guia que não está aqui, que é a parte de gerenciamento de projetos ágeis, que é o Prince2 Agile. O livro é novo, foi lançado ano passado, mas igual comentei com vocês, ele já vem trabalhando nisso há muito tempo, até porque muitas organizações já conduziam o Prince com alguma característica ágil. E a gente tem também algumas ferramentas, que é a parte de modelo de maturidade, seja modelo de maturidade para o projeto, que está nessa parte aqui, ou modelo de maturidade que vai ver uma visão mais ampla, maturidade ao programa, maturidade ao portfólio e até a maturidade em relação ao escritório de projetos, programas e portfólios. E notem por esse quadro que todos esses livros, essas práticas, são livros e práticas que realmente são conectados. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com outras abordagens e eu conseguia ver claramente uma desconexão do nível do programa ao nível do projeto, do nível do portfólio ao nível do projeto, do nível do portfólio ao nível do programa. A desconexão entre eles era realmente muito forte. E aqui não, aqui a gente tem uma conexão, um alinhamento bastante importante, que faz muito sentido realmente, exatamente por conta daquilo que eu comentei com vocês. Essas práticas foram criadas para que os projetos, programas e portfólio do governo britânico tivessem um maior índice de sucesso. E é por isso que essa abordagem, pensando nível mundo, é realmente a mais utilizada. Se você pesquisar no Google Trends, Google Trends é uma ferramenta do Google e você consegue fazer um comparativo entre palavras que são pesquisadas no Google. E você comparar, por exemplo, PMBOK com Prince, eles vão estar bastante próximos, porém, se você comparar PMBOK com Prince na categoria trabalho e educação, claramente você vai ver que o Prince2 é mais pesquisado no Google, dentro dessas duas categorias, trabalho, o que significa que existe uma demanda realmente por profissionais qualificados Prince, e educação, exatamente porque existe uma quantidade de ofertas de treinamentos voltada para o Prince bastante grande. Obviamente, de novo, pensando o mundo. Né? Se você isolar para Brasil, aí vai mudar um pouquinho essa pesquisa. Bom, a conexão de cada um desses livros eu comentei com vocês, né? É bastante forte, eles vão ter que trabalhar, eles precisam trabalhar de maneira alinhada para ampliar a possibilidade do sucesso. E a visãozinha dessa pirâmide que eu mostro para vocês é exatamente a gente conseguir visualizar que o portfólio está num nível mais estratégico, exatamente para a gente pegar e pensar que a organização precisa investir o seu dinheiro exatamente naqueles projetos e programas que vão trazer um maior retorno. Seja retorno no quesito valor, ROI, Return of Investments, ou retorno no sentido de valor para a organização. E cada organização vai ter um valor distinto. Se você trabalha no governo, pensando especificamente no Ministério da Educação,
O valor para o Ministério da Educação é diferente do valor para o Ministério da Saúde, que vai ser diferente para uma empresa privada, vai ser diferente para um banco, por exemplo. Então, o conceito de valor vai depender da organização, da instituição na qual você está trabalhando. Okay? E nesse quadro aqui, novamente, a gente vê o alinhamento entre a parte do gerenciamento de portfólio, o gerenciamento de programa e a parte de gerenciamento de projetos. E o mais recente agora, de maneira mais estruturada e organizada, o Prince2 Agile, que é um livro bastante interessante, onde ele não vai focar apenas nos projetos de desenvolvimento de sistemas, como a maioria dos profissionais pensam quando a gente fala de Scrum, por exemplo. Os projetos ágeis com Prince2 Agile, ele encampa não só a parte de Scrum, mas diversas outras abordagens ágeis que existem no mercado, e não apenas para projetos de desenvolvimento de aplicações. Todo e qualquer projeto permite uma abordagem ágil em algum nível, em alguma camada, e eu vou mostrar para vocês aonde exatamente nessa camada. Tá? Esse gráfico que está sendo mostrado é exatamente extraído do livro Gerenciamento de Portfólio, exatamente porque quando a gente pensar no portfólio, esse portfólio vai ter que dar diretrizes para o programa, vai ter que dar diretrizes para o projeto e, obviamente, que ele precisa considerar os aspectos de risco existentes ao nível do portfólio e também como que a gente conseguiria, de alguma forma, gerar mais valor para a nossa organização através desse portfólio de produtos e serviços que estão sendo pensados para serem desenvolvidos. Né? E, obviamente, aqui a gente vai ter a parte do escritório, dando algumas diretrizes, seja a nível do portfólio, seja ao nível do programa, ou seja ao nível do projeto. Para aquelas pessoas, não conheço o perfil de todos que estão aí assistindo, mas para aquelas pessoas que são da área de tecnologia de informação, mais especificamente a parte de infraestrutura, a parte de entregas de serviço, a Axelos também tem o ITIL, que é para a gestão de serviços de tecnologia de informação, e ele vai estar muito alinhado também com a parte do portfólio do programa e do gerenciamento do projeto. Afinal de contas, quando você pensar num serviço a ser entregue pela área de TI para clientes internos ou externos, a criação desse serviço ele é feito e conduzido através de um modelo de projetos e ele tem que ter uma visão estratégica também, porque ele precisa apoiar a estratégia da organização. Okay? Bom, nesse slide agora, eu estou mostrando para vocês uma visão geral dos momentos ou dos estágios ou até dos processos existentes em cada um dos estágios num projeto Prince. E pensando especificamente num projeto isolado que possa ser conduzido pela organização, o projeto ele vai começar exatamente por uma chamada proposição do projeto ou Project Mandate. Dentro da proposição do projeto, você tem a ideia do projeto, a idealização do projeto. E através da necessidade de alguém está explícita nessa proposição do projeto. Essa proposição do projeto ela pode nascer de qualquer forma, por conta de um contexto externo que está sendo mudado, uma necessidade interna, uma necessidade de um cliente, uma demanda de governo, não importa. Diversas formas podem disparar o início de um projeto dentro da nossa organização. Isso vai disparar, vai ser um gatilho para um processo chamado SU, Startup in a Project, e nesse processo Startup in a Project, a gente vai gastar um tempo não muito grande, mas um tempo necessário para a gente coletar informações adicionais sobre essa necessidade, estruturar essas informações para que essa iniciativa seja aprovada por alguém dentro da empresa, por alguém dentro da organização. Então, aqui a gente vai fazer business case, aqui a gente vai pensar em quais seriam as pessoas envolvidas, ter uma ideia de risco, ter uma ideia de valor, ter uma ideia de prazo, ter uma ideia de benefícios, de uma maneira macro, exatamente para a gente saber se a gente conduz ou não esse projeto dentro da nossa organização. Se ele for aprovado, aí seguem outras etapas, outros estágios durante o projeto e outros processos serão executados, como o processo IP,
O processo IP vai ser um processo onde você vai fazer o planejamento do projeto, ele se chama Initiating a Project, e todas as informações já coletadas, elas serão detalhadas a um nível que permita uma visibilidade melhor dos riscos, dos custos, dos prazos, dos benefícios, e também para você criar um plano de projeto, também para você criar as estratégias como estratégia de risco, qualidade, comunicação, etc. Todos os documentos de estratégia serão criados nesse momento, do IP, que é o estágio chamado de estágio de iniciação. Dentro desse momento também, a gente vai buscar coletar informações em relação à viabilidade do projeto. Já foi pensada na viabilidade quando a gente estava no momento de pré-projeto, onde o processo SU foi disparado, iniciado, e agora a gente busca maiores detalhes para confirmar essa viabilidade e esse desejo do projeto pela organização. Então, aqui vai ser uma etapa, obviamente, que vai ser bem mais demorada, porque você vai se preparar para o projeto. Aprovado novamente, a gente vai iniciar outros processos, como o processo CS, para controlar o estágio, e cada um dos estágios subsequentes, a gente vai ter o quê? Algumas entregas parciais que serão conduzidas. Entregas no sentido do produto final ou do serviço final que será desenvolvido para que na somatória desses produtos ou subprodutos a gente tenha ao final o nosso produto completo para ser entregue para o nosso cliente interno ou externo. Notem que essa camada inferior aqui, que é a chamada camada de entrega, é exatamente onde cada um dos componentes, cada uma das partes do produto final é conduzido, é criado. A partir daí a gente inicia um processo, quando esse estágio estiver próximo do final, chamado SB, que é o Stage Boundary, para você trocar de estágio, analisar o que foi bem feito, buscar as lições aprendidas do estágio anterior. Dentro do Prince, as lições aprendidas são muito fortes. Em cada estágio, o comitê diretor, os executivos, enfim, quem estiver nessa posição, precisa buscar e cobrar que alguma coisa foi aprendida para que essa alguma coisa seja aplicada no estágio subsequente. Então, é muito forte dentro das pessoas que trabalham com Prince o conceito de aprender e utilizar esse aprendizado, porque o aprendizado ele só vai ser adquirido realmente quando aplicado na prática. Essa questão de criar um relatório de lições aprendidas ao final do projeto e divulgar ou armazenar em algum lugar, aqui no Prince não vai funcionar. E uma vez que todos os estágios de entrega tenham sido concluídos, todas as entregas tenham sido concluídas, a gente vai para o processo de encerramento, que é o CP, o Closing a Project. Tá? Então, aqui para dar uma visão geral para vocês das características de um projeto com Prince e rodando de maneira isolada, igual como comentei, qualquer coisa pode iniciar esse projeto. Okay? Obviamente que a viabilidade vai ser contestada e verificada em momentos específicos durante o projeto. Já pensando num projeto Agile, trabalhando de maneira isolada, é exatamente na camada de entrega que a gente vai ter algumas ferramentas e algumas técnicas para a entrega mais rápida, mais ágil, comportamentos, técnicas, alguns procedimentos. Então, aqui vai entrar bastante aqueles conceitos, igual a gente tem no Scrum, de sprint, de backlog, de revisões, todos exatamente nessa camada de entrega. Porque o Prince ele é muito forte nessa camada superior, que a gente chama de camada para dar o direcionamento para o projeto. Ele é muito forte também nessa camada de gerenciamento do projeto, essa camada intermediária. Na camada de entrega da construção, ele deixava um pouquinho livre, vamos dizer assim, para aquelas equipes que estavam construindo. E o Prince Agile, ele vem exatamente para dar uma força nessa camada, que é uma camada muito importante no ambiente do projeto. Não é porque ele está estruturado top-down que tem uma relevância menor. Muito pelo contrário, ele tem uma relevância extremamente alta para o projeto. E é por isso que a gente tem agora o Prince 2 Agile com ferramentas técnicas não só
as ferramentas e as técnicas que a gente visualiza no mercado, mas também ferramentas e técnicas específicas do Prince2 Agile para que seja possível a aplicação do Prince2 Agile, de novo, em qualquer tipo de projeto, em qualquer tamanho de projeto. Porque você já teve uma camada de direção forte, com bastante orientação e instrução, uma camada de gerenciamento também bastante forte, com base nisso você consegue ter a visão de longo prazo e fazer as entregas de uma maneira mais rápida, mais ágil, aceitando aí, permitindo aí algumas, ou absorvendo melhor aí algumas mudanças. Quando eu falo de uma camada forte, seja na camada de direção, seja na camada de gerência, eu não digo uma camada burocrática. Não tem nada a ver com burocracia, ok? Já pensando no projeto, no ambiente de programas, que eu comentei com vocês que o programa contém um conjunto de projetos e atividades que vão apoiar estrategicamente os objetivos do programa, todos os projetos e todas as atividades precisam ter uma margem de contribuição ao programa, a gente vai ter algumas características, focando especificamente no MSP, que é o Managing a Successful Program. A gente tem aqui uma camada de temas de governança, que a gente pode pensar nesses temas de governança como áreas de conhecimento fundamentais para o programa, ao nível do programa. A gente tem alguns princípios que são o alicerce do programa. Se você não tiver esses princípios implementados, é como se você estivesse criando uma casa sem fundação. Vai chegar no momento que essa casa vai cair, vai começar a abrir rachaduras. Esses princípios vão dar a maior sustentabilidade e robustez ao programa. E uma camada que nós chamamos de fluxo transformacional. Notem que esse fluxo transformacional, que é exatamente essa camada do meio aqui, nós temos nessa camada alguns processos, algumas sequências, alguns momentos, dentro de cada um desses momentos, com alguns processos e algumas atividades. Dentro da característica da abordagem britânica, de novo, da mesma forma que a gente tem no Prince para o projeto, todos os documentos descritos, aqui para o programa você também tem todos os documentos que precisam ser mínimos, que precisam existir para você gerenciar bem o teu programa. E exatamente neste momento do fluxo transformacional, no momento da entrega das capacidades, que vão surgir os projetos. Cada um dos projetos, e obviamente se estiver trabalhando com Prince, o alinhamento vai ser fundamental, vai ser muito importante, e existe realmente esse alinhamento já nos dois livros, bem conectados. Né? E é nesse momento de surgimento dos projetos, onde dentro do programa a gente já vai extrair ou já vai obter algumas informações importantes para o projeto e eventualmente até alguns documentos já prontos, como por exemplo a proposição do projeto, o business case, algumas premissas, algumas restrições, alguns riscos, questões de financiamento para o projeto, indicação de pessoas e, de novo, conforme eu falei para vocês, no Prince, lições aprendidas é bastante forte, não só no Prince, mas na abordagem britânica. Então aqui a gente já vai buscar algumas lições que são extraídas do programa, que são extraídos de outros projetos, para que esse projeto que está nascendo agora seja melhor conduzido. Com base nisso, ou seja, esse conjunto de informações já sendo trazidas do nível do programa para o projeto, isso vai significar que o nosso processo SU ao nível do projeto vai ser reduzido, talvez até eliminado, porque algum trabalho já foi feito ali na camada do programa especificamente. Tá? Dependendo do nível de detalhe que você trouxer, que a gente trouxer do programa para o projeto, a gente pode simplesmente eliminar, vamos dizer assim, esse processo SU. Bom dia, Fernando, tudo bem? Outras possibilidades que existem para o nascimento do projeto também seria na fase do programa chamada Identifying a Program, ou o momento que a gente vai identificar esse programa como sendo um programa importante para a nossa organização. Então, você começa a identificar aquele programa e você já começa a identificar algumas iniciativas factíveis de serem conduzidas dentro desse programa.
Todo mundo está com problema no áudio ou somente o Fernando? Porque a princípio, até agora, ao meu ver, estava indo tudo bem. Alguém pode colocar aí no comentário no chat. O Bruno tá ok, Tadeu tá ok. Eu acho que é só você, Fernando. Dê uma olhada na sua configuração, por favor. Legal, tá indo bem. Acho que é o problema pontual aí com o Fernando. Outra possibilidade também de nascer um projeto dentro do ambiente de programa, porque no momento de identificação a gente pode pensar nos projetos principais ou mais importantes, ou aqueles que a gente consegue visualizar com mais clareza, é exatamente no momento da definição do programa. No momento da definição do programa é o momento onde a gente vai planejar o programa com mais detalhes. E aí, desculpem, nesse momento que você está planejando o programa com mais detalhes, a gente pode descobrir alguns projetos também que a gente ainda não tinha visibilidade de cada um desses projetos. Tá? Mas na maior parte das vezes, ao identificar esse projeto, o importante é que algumas informações já vão ser colhidas para que o projeto, ao ser conduzido pelo gerente do projeto e a equipe do projeto, algumas etapas ou sejam reduzidas ou sejam até eliminadas. Notem que, já que estou no ambiente de programa e eu tenho um projeto ou um conjunto de projetos que pertence a esse programa, é importante que a gente mantenha aí um forte alinhamento estratégico do projeto para o programa. Essa visão que eu trago para você ainda do MSP, ainda do gerenciamento de programas, é uma visão mais linear. Aquela visão pode confundir um pouquinho a cabeça das pessoas. Eu costumo chamar essa visão aqui de jogo de 7 erros com o Prince. Novamente para trazer o alinhamento, né? A gente tem o Project Mandate, ou uma proposição do programa. Isso dispara a identificação do programa, que é muito similar ao processo SU dentro do Prince. Uma vez aprovado nesse momento aqui, nessa etapa, a aprovação desse programa, a gente vai para o momento de definição do programa, que é muito parecido com o processo IP, Initiating a Project, lá do Prince. A partir daí, vamos com as entregas. Nas entregas, a gente chama aqui no MSP de Managing the Trench, ou seja, gerenciar a etapa, gerenciar o momento, gerenciar o estágio, que é muito parecido com o processo chamado lá no Prince de processo CS, Control Stage. Aqui a gente tem o IP, que eu comentei com vocês, aqui a gente tem o SU, o Control Stage, e olha só que essa camada mais de baixo aqui, parece muito um processo lá do Prince, Managing a Product Delivery. Lá no Prince você vai criar os componentes, e aqui no programa você vai conduzir os projetos. Então, a gente tem as definições dos projetos, os projetos sendo iniciados e, obviamente, o resultado, o output de cada um desses projetos sendo criados. Depois, a gente tem que gerenciar a troca dessa tranche, ou troca desse release, que se parece muito com o Stage Boundary, Managing Stage Boundary. E aqui no final, a gente tem o Closing the Program, que é muito parecido com Close the Project. Obviamente que num nível maior de carga de trabalho, um nível maior de análise, né, porque você não vai ter apenas componentezinhos para um produto final. Você vai ter diversos outputs, diversos produtos para um alinhamento estratégico importante deste programa para dentro da organização. Notem, de novo, o alinhamento é muito forte, é bastante interessante. As necessidades do programa com as necessidades do projeto, o jeito de se trabalhar. Isso significa que você adquire conhecimento do nível do projeto para o nível do programa, e essa disseminação de conhecimento projeto para programa, ela é acelerada dentro da organização, justamente por conta dessas conexões, desse linguajar comum que vai aparecendo. Já no ambiente de portfólio, onde a gente tem uma ideia de investir corretamente o dinheiro da organização, o portfólio dentro do livro do MLP vai ter também, novamente, alguns princípios fundamentais, porque dentro desses princípios, novamente, a gente vai ter o alicerce e vamos ter alguns momentos também importantes para serem conduzidos dentro do MLP.
basicamente no portfólio você tem a definição do portfólio e a entrega do portfólio. 2 momentos importantes aqui. Tá? E é exatamente dentro da definição do portfólio que a gente pode identificar ou surgir ou pensar ou iniciar os nossos projetos. E obviamente que novamente aqui a gente já pode obter algumas informações ao nível do portfólio para o projeto, reduzindo ou eventualmente, até dependendo do nível de detalhe que a gente chegar, reduzindo ou eliminando o processo SU ao nível do projeto. Então a gente vem novamente com a proposição, ou seja, a ideia do projeto, uma ideia de benefícios, uma ideia de quais seriam as premissas, restrições, princípios, financiamento também. Afinal de contas, esse projeto ele tem que ter o que eu costumo dizer, e é um item que vem da economia, porque eu sou graduado em economia, apesar de trabalhar muitos anos na área de tecnologia de informação, desenvolvimento de sistemas, porque eu sou técnico em desenvolvimento de sistemas, técnico em processamento de dados, eu fui graduado em economia. Então, existe o conceito da economia que eu trago para cá, que é o MC. O que é o MC? É a margem de contribuição. Você tem que ter uma margem de contribuição do teu projeto para o teu portfólio. Da mesma forma, quando a gente fala um pouquinho mais para trás aqui, de um projeto dentro de um programa, você tem que ter aqui uma margem de contribuição do seu projeto para o programa. Se você tiver um projeto com, por exemplo, a margem de contribuição de 1% e um outro projeto com a margem de contribuição de 10%, você já faz uma priorização. Esse projeto de 10% contribui mais ao nível do programa ou contribui mais ao nível do portfólio, é, de fato, um projeto mais importante para ser conduzido. Aquele projeto que só ajuda a 1%, vai para a geladeira, vai para um momento mais oportuno. E, obviamente, que aquele projeto que tem uma margem de contribuição 0, aí ele não vai ser conduzido, né? A organização pode até conduzir de alguma outra maneira, de alguma outra forma, mas fora do portfólio, fora do programa, através de um nível de priorização realmente inferior, um nível de priorização realmente baixo. Dentro do MLP existem algumas informações, alguns temas muito importantes para que esse portfólio seja bem conduzido, seja bem entregue, vamos dizer assim, que é um alinhamento estratégico, alinhamento com a governança da organização, alinhamento estratégico, o próprio escritório de portfólio para ter algumas pessoas auxiliando, seja com coleta de informações, seja com fornecimento de expertise, seja com aspectos de monitoramento, enfim. A gente tem aspectos de ter uma cultura energizada, o que significa que precisamos ter pessoas realmente dentro da organização focadas na entrega desse portfólio. Caso contrário, a estratégia organizacional ou não será alcançada ou será alcançada a um nível realmente inferior. E, obviamente, que o comprometimento das pessoas, o comprometimento dentro da organização para que esse portfólio seja bem aceito, ajude aos diversos departamentos, ajude às diversas necessidades dentro da organização. De novo, quando a gente pensa em gerenciamento de portfólio, a gente tem que pensar de uma maneira realmente mais estratégica para contribuir com a estratégia organizacional. Dentro do conceito da margem de contribuição, o próprio portfólio pode ter aqui uma margem de contribuição, porque na sua organização não necessariamente você tem um portfólio único, você pode ter mais de um portfólio. Então aqui a gente também pode ter um indicador de margem de contribuição do portfólio, deste portfólio que está sendo definido, portfólio, carteira de programas e projetos, para a estratégia organizacional, ou seja, quanto que esse portfólio de projetos vai ajudar realmente na estratégia da nossa empresa, na estratégia da nossa organização. E nessa figura a gente consegue visualizar que aqui, ao nível das mudanças, que eles chamaram aqui de change, a gente vai ter exatamente os projetos e os programas definidos para o apoio estratégico do portfólio, né? Notem que, quando a gente pensa
através da abordagem britânica, um aspecto muito forte deles é a gente identificar de uma maneira bem clara, e não só identificar, perseguir, porque os benefícios, eles precisam ser auferidos, eles precisam ser contabilizados. De nada vale a gente conduzir um projeto ou um programa que não traz algum tipo de benefício para a organização. E, obviamente, que novamente a gente entra aqui com a margem de contribuição. Qual que é a margem de contribuição desses benefícios para a estratégia organizacional? Essa margem de contribuição precisa ser pensada, calculada, às vezes até é difícil da gente mensurar, mas de alguma forma a gente teria que parar para pensar, para tentar mensurar cada um dos benefícios para a gente ver a margem de contribuição de cada uma das iniciativas para dentro da organização, porque um projeto que não ajude aos objetivos estratégicos do portfólio, como este que está aqui embaixo, é exatamente um projeto que está fadado a não ser conduzido ou ser colocado na geladeira para um momento mais oportuno para essa mudança, esse projeto acontecer. Ok? E temos dentro do livro MLP, para o gerenciamento de portfólio, algumas ferramentas importantes, não só para a estruturação, como também para execução do portfólio, o momento de execução do portfólio, e também para o acompanhamento dos benefícios. E, novamente, pela estratégia britânica, pela abordagem britânica, nesse livro de gerenciamento de portfólios, o MLP, você também já tem todos os templates de todos os documentos para serem preenchidos, analisados e trabalhados. Obviamente que é um conjunto mínimo de documentos e você precisa ver dentro da sua organização se vai ser suficiente ou não. E também ferramentas específicas para a gente fazer um trabalho em compreensão desse portfólio de cada um dos projetos, categorizá-los, priorizá-los, fazer um bom balanceamento entre as necessidades estratégicas da organização e o nível de risco que cada um dos projetos dentro desse portfólio está trazendo para dentro do portfólio e, obviamente, em última análise, trazendo para nossa organização, para nossa empresa. E exatamente nessa camada aqui, onde a gente tem a entrega do portfólio, a gente pode também ter alguns projetos sendo iniciados e essas informações desses projetos oriundas do portfólio vão ajudar a gente a fazer uma boa organização, uma boa estruturação ao nível do projeto que será conduzido. Claro que neste momento a gente vai ter o apoio e ajuda aqui do Portfolio Office, né? Que seria o escritório ao nível do portfólio, que realmente é um escritório mais estratégico, ele foca muito na questão da realização, da materialização dos benefícios, de acordo com aquele nível de benefícios que foi pensado inicialmente e também manter o alinhamento estratégico desse portfólio para as necessidades organizacionais. E temos também, dentro da abordagem britânica, o livro do Moore, que é para o gerenciamento de riscos. É um livro bastante prático, né, bastante... risquei aqui. Será que tem um Ctrl Z? Não? Isso, ótimo, tem um Ctrl Z aí. É um livro bastante interessante porque ele traz algumas abordagens bastante práticas para o gerenciamento de riscos e ele vai entrar exatamente em cada um dos níveis, né? Seja ao nível do programa, seja ao nível do portfólio, ao nível do projeto, com algumas ferramentas bastante legais. O registro de riscos totalmente definidos, já com template, uma abordagem para o gerenciamento de riscos, a definição das políticas, regras e definição de estratégia, dentro de um ciclo de implementação, de identificação, análise, planejamento e implementação de cada uma das respostas aos riscos. E o gerenciamento de valor, também ao nível de cada um deles, a gente vai ter algumas ferramentas, algumas técnicas e alguns templates exatamente para que a gente pense que, ou analise que, durante a iniciação de um determinado projeto, o nível de valor que a gente pode agregar para a organização, muitas vezes é muito estimado, ao passo que, conforme a gente vai
seguido em frente no momento de entrega ou no momento em que o próprio produto está em operação, esse valor que é agregado para a nossa organização, às vezes ele deixa a desejar. Então essa curva vai sendo uma curva ascendente. Por isso que o Move vem trazendo uma série de regras, princípios, ferramentas e técnicas para a gente aplicar ao longo do projeto para que essa reta, ou melhor, né, esse gráfico da agregação de valor tenha uma inflexão realmente menor e a gente traga benefícios ampliados para a nossa organização. E aqui só para a gente visualizar, né, o alinhamento que a gente vai ter ao nível do portfólio, seguindo exatamente até o nível do projeto, né? Descendo aqui de uma maneira estratégica do portfólio para o projeto de uma maneira top-down, exatamente para manter o alinhamento estratégico das necessidades organizacionais com aquilo que está sendo conduzido, seja ao nível do programa, seja ao nível do projeto. E no Prince2 Agile, a gente vai ter dentro desse livro exatamente algumas técnicas específicas do próprio Prince2 Agile, outras técnicas de outras frameworks, outras abordagens ágeis, exatamente para que naquela camada de entrega você consiga ter uma agilidade na entrega e absorção de eventuais mudanças que surjam. Obviamente que cada um desses conceitos, cada uma dessas técnicas e o fundamental, o comportamento ágil, seja aplicado exatamente nas características do projeto, no ambiente do projeto, dentro dos seus temas, dos próprios temas, dentro dos princípios e dos processos que existem dentro do ambiente do projeto com Prince. E, novamente, focando na parte de entrega, que agora é uma parte que está fortalecida, porque a gente já tinha uma força bastante interessante, diretrizes bastante interessantes, um detalhamento bastante interessante, seja na camada de direcionamento, seja na camada de gerenciamento, e agora o Prince2 Agile focando exatamente aqui onde a gente está entregando cada um dos componentes que vai fazer parte do nosso produto final. Ou seja, tentando finalizar aqui, as melhores práticas de gerenciamento da Axelos, da abordagem britânica, ajuda a gente, nossa organização, na questão de flexibilidade, facilita a compreensão e a implementação, tem um foco bastante interessante no produto, nas entregas, nos benefícios, vai ampliar a maturidade, porque a aceleração, a alavancagem do aprendizado é muito forte, tem uma consistência muito grande e um dos itens que é bastante interessante, né? Está pronto para a gente usar. A empresa não precisa pagar nada, a empresa não precisa pagar royalties, basta você adquirir, obviamente com a equipe, adquirir esses conhecimentos e fazer as adaptações necessárias e começar a utilizar. Mas não há royalties, não há nada para ser pago em relação a isso. O Prince2 Agile é um complemento do Prince2? Sim. Ou seja, é necessário tirar as 2 certificações ou basta... Bom, se você quer buscar a certificação Prince2 Agile, porque uma coisa é adquirir o conhecimento, outra coisa é se certificar. Para a certificação Prince2 Agile, você precisa ser Prince2 Practitioner. Tá? É uma exigência que eles possuem. Isso traz para a gente uma característica fantástica, porque significa que um profissional que tem a certificação Prince2 Agile, além dele dominar bastante, conhecer bastante no ambiente de projetos, ele conhece bastante também as técnicas ágeis existentes. Então, um profissional com certificação Prince2 Agile realmente é um profissional diferenciado no mercado, na minha visão, na minha opinião. Tá? Boa pergunta, Tadeu. Obrigado. Bom, aqui tem algumas informações da Milena. Se você quiser comentar, Milena. Vamos lá. Enquanto o pessoal já começa a preparar as perguntas aqui, a gente vai acompanhar novamente pela ferramenta do chat. Se vocês puderem utilizar o chat, facilita um pouquinho para a gente. Aí a gente acompanha vocês num outro local. Enquanto o pessoal organiza as perguntas, lembretes, porque normalmente o pessoal tem as informações no início, alguns se conectaram depois. Todo mundo vai receber posteriormente
um e-mail, a gente vai mandar um pacote de informações para vocês. Essa apresentação ela sobe para o nosso canal do YouTube, no SlideShare também. Então vocês vão ter acesso a essa apresentação e a todas as outras. Uma coisa interessante é que vocês estão abrindo hoje, você, Hernani, está abrindo hoje o Circuito de Palestras 2016. Então a primeira palestra, geralmente a gente começa em fevereiro, pós-carnaval, e vai aí até final de novembro, primeira semana de dezembro, a gente encerra a programação de palestras. Mas para quem tiver curiosidade, interesse, todas as apresentações que foram feitas desde 2012 estão registradas, estão arquivadas, então vocês podem ter acesso pelo nosso canal do YouTube, e lá vocês vão encontrar os mais diversos assuntos, diferentes temas, todos eles de alguma forma conectados, relacionados ao portfólio do Exim. Então sejam bem-vindos para passear no canal do YouTube, recomendar, indicar, fiquem à vontade. Às vezes, algumas pessoas precisam de certificado de participação, então não é uma coisa automática, mas caso alguém precise de um certificado de participação nessa palestra, por favor, a gente pede que vocês mandem um e-mail específico para o suportebr@exim.com com o nome completo, porque muitas vezes no registro o pessoal coloca um nome abreviado, alguma coisa assim, então peçam, por favor, o certificado direto através desse e-mail. Outro ponto interessante, vocês no final, depois da parte de perguntas e respostas, quando forem se desconectar, aparece uma pesquisinha importante para a gente que vocês respondam, deixem sugestões, é uma forma que a gente tem, inclusive, de trazer temas de interesse de vocês, resgatar assuntos que possam, de repente, ter despertado uma curiosidade hoje, a gente pode tentar negociar com os parceiros, com a própria ATEM, no caso específico desse assunto, para voltar aqui falando de algum tópico mais específico. Então, fiquem à vontade, vamos ver se agora a gente já começa a ter algumas perguntas. Eu vou deixar aqui de volta com você e vou ficar no loop. Se tiver pergunta para o Equizinho, eu vou respondendo aqui também. E não vou embora, porque tem surpresa final, né, Milena? Eu acho que você já devia, depois dos recados dados, né, você devia já passar para o próximo slide. Deixa ele. É verdade, vou passar. Eu só vou responder aqui a pergunta do Wagner, que ela... É verdade. Eu vou só passar aqui a resposta do Wagner, que tinha passado batido. Desculpa, Wagner, não tinha percebido. Já estou estudando o Prince e parece ser muito mais alinhado aos métodos ágeis do que as práticas PMBOK. Sim, com certeza, essa observação, essa percepção que você tem é uma percepção 100% correta. Até no próprio livro do Prince to Agile é comentado que você não precisa remover nenhuma característica do Prince to para implementar a agilidade ou para implementar as técnicas e as práticas ágeis. Ele realmente está muito mais alinhado aos métodos, aos modelos ágeis que a gente tem no mercado do que o próprio PMBOK. Afinal de contas, o PMBOK ele não foi pensado como um método, né? Você não tem uma sequência das coisas de uma maneira clara. Você tem lá um conjunto de processos, um conjunto de ferramentas, um conjunto de técnicas. Agora, a forma de utilização dele fica um pouquinho meio a segundo plano, digamos assim. Muito boa pergunta, Wagner. Obrigado. Prince to Agile é um complemento do Prince to, ou seja, é necessário tirar as duas certificações, isso aqui eu já respondi. Para iniciar na área de projetos e gerenciamento, o Prince é aconselhável? Eu aconselho sim, para aquelas pessoas que estão iniciando na área do projeto, o Prince to, porque ele é como uma metodologia, ele é uma metodologia, e por ser uma metodologia, ele parece uma receita, é como se fosse uma receita de bolo, fazer uma analogia, tá? Você tem etapas sequenciais, você tem as atividades sequenciais, você já tem os papéis e responsabilidades todos definidos em cada uma das atividades, você já tem um modelo de cada um dos documentos, e aquela seção Prince to recomenda que, antes de cada uma das atividades, é simplesmente fantástico. Eu recomendo sim o Prince to até para os profissionais que estão começando na área e também para os projetos mais experientes. É verdade, Wagner. Começamos em janeiro. Exatamente. É melhor fazer a prova do Foundation ou já ir para o Practitioner quando você tem um PMP? Boa pergunta, porque aqui a gente já tem uma promoçãozinha para vocês, né? Você tem algum desconto aí no e-learn, tá? Esse desconto é válido pelos próximos 6 meses. Aquele profissional que é certificado PMP, você não precisa comprar o Foundation, você compra só o Practitioner.
já vai ganhar o Foundation também, o e-learn do Foundation, e, obviamente, com desconto de 10%. E se você já tem a certificação PMP, CAPM do PMI, ou qualquer certificação do IPMA, você não precisa fazer a prova do Prince Foundation. Porém, você precisa adquirir o conhecimento, a teoria, a definição. Porque ao nível practitioner, o que o examinador quer saber? Ele quer saber se você sabe aplicar as definições, a teoria, em um cenário de projeto. Ele é uma prova que eu costumo dizer uma prova bastante gostosa de fazer, porque você tem o cenário do projeto, as características da organização, as características das pessoas, do projeto, e ele quer saber se você consegue aplicar aquela teoria exatamente para aquele cenário. E ao longo das perguntas, de repente, aquele cenário vai mudando, um risco aparece, uma mudança aparece, e aí o que você vai fazer? Então, se você não adquirir a teoria, a definição, com certeza você vai se dar mal no nível do practitioner, mesmo sendo um profissional já experiente, mesmo sendo PMP. Fernando, obrigado mais uma vez aqui, o meu amigo Wagner. Fernando Longo, a tendência do Agile no modelo geral é chegarmos a modelos híbridos? Eu acho que sim, eu acho que a tendência é a gente chegar no modelo híbrido exatamente porque, notem que você falar de PMBOK com Scrum, isso não é modelo híbrido, porque para você ter modelo híbrido, você tem que ter 2 outros modelos, e o PMBOK não é um modelo. O PMBOK não é um framework, é um guia de referência, um conjunto de boas práticas. Mas sim, é uma tendência de chegar a modelos híbridos, porque você precisa de camadas para dar a direção de maneira efetiva, você precisa de camadas para fazer o gerenciamento efetivo e você precisa de uma camada para fazer a entrega de uma maneira efetiva realmente. Então, no princípio Agile, que é realmente um modelo híbrido, eu acredito realmente que essa seja uma tendência que a gente vai ter aí para os próximos anos. Ainda do Fernando. Obrigado, Fernando. Agora tem o outro Fernando Fábio. Existe o pré-requisito para o practitioner? Para você fazer a prova do practitioner, 2 situações. Ou você faz a prova Prince2 Foundation, então é um pré-requisito, né? Ou você tem alguma certificação do PMI ou certificação do IPMA. Mas, de novo, você tendo essas certificações, você pode ir direto para a prova do practitioner, mas você tem que adquirir o conhecimento, a teoria, as definições. Ok? Obrigado aí, Fernando. Tadeu, é necessário fazer um curso em agente credenciado ou posso estudar por conta própria? Você pode estudar por conta própria e fazer a prova sim. Aí eu recomendo o nosso livro que está aqui. É um livro que eu trabalhei na parte de tradução e adaptação, que é um livro preparatório para o Prince2 Foundation. E está com desconto especial da Brassport só para vocês que vieram para esse webinar, que é um desconto de 40% até o dia 18/3. Então você clica lá no site da Brassport, já tem um linkzinho, você clica lá no site da Brassport, compra um livro com desconto fantástico, adquire esse conhecimento, adquire essa teoria toda e depois você volta a falar com a gente para a gente comprar a prova. E tem desconto também no site da Exim. Com esse código aqui você vai ter descontos para a compra das provas, inclusive as provas níveis fundamentais ou até nos níveis mais avançados também. Ok? Muito boa pergunta aqui do meu amigo Tadeu. Fernando, deixa eu ver aqui. É necessária uma vivência em princípio para tirar o certificado ou através dos estudos é possível? Através dos estudos é possível sim tirar certificado. Eu já tive muitos alunos que queriam entrar no ambiente de projeto, não tinham experiência e simplesmente através do estudo conseguiu as certificações. Porque é uma abordagem diferente. No PMI, por exemplo, ele tem aquelas exigências de experiência. Mas muita gente falsifica aquilo. Vamos falar a verdade, jogar limpo. Muita gente falsifica aquilo. Né? A abordagem britânica ele não está importando com isso. Ele quer que você adquira esse conhecimento. E quer saber, aí é o nível de fundamentos. E quer saber se você consegue aplicar esse conhecimento num cenário de projeto. É isso que ele cobra. Então, dá sim para tirar as 2 certificações. A pergunta 3 refere-se a
As certificações Prince, pergunta 3. Agora não vou conseguir achar sua pergunta 3 aqui, desculpe. Austrália, a certificação é valorizada? Sim, na Austrália a certificação que mais é valorizada é o Prince. Austrália, Nova Zelândia, a Ásia como um todo, a Europa como um todo, obviamente, e muitos países da África, ok? Eu já tive alunos que vieram fazer o curso justamente para ir para a Austrália, alunos que fizeram exatamente para ir para Nova Zelândia, Iraque também. Tem certificação ITV3, quero tirar o Prince. Por qual devo começar? Bom, você tem que começar pelo Prince Foundation, tá? Então você pode adquirir o livro aqui, que vai te trazer a teoria, as definições básicas para você tirar o nível Foundation, e aí vai ser suficiente. Obviamente que a gente tem o e-learning, né, caso você ache mais interessante, ou cursos presenciais, enfim. Qual que é a sequência das certificações? Primeiro é o Prince 2 Foundation, essa é a primeira, é pré-requisito. Depois você pode ir para o Prince 2 Practitioner. E, por fim, se você quer ir para um ambiente ágil, aí sim o Prince 2 Agile. Alexandre Teixeira, tanto o Exame Foundation quanto o Practitioner são realizados online, ou seja, sim, eles podem ser realizados online, esses exames, você pode fazer da sua casa, você pode fazer do seu escritório, é o que a gente chama de Exim Anywhere. Então, tem uma ferramenta da Exim fantástica, que vai fazer todo o acompanhamento. Obviamente, você tem que ter alguns pré-requisitos, uma banda de internet boa, não precisa ser uma mega internet, não, mas tem que ser uma internet boa, que não fique oscilando muito, fique caindo muito. Uma sala limpa, né? Então tem alguns pré-requisitos aí, porque um vigia, um vigilator, um proctor da Exim designado vai fazer o acompanhamento da prova. Tadeu, respondi a tua outra pergunta, que você falou obrigado aqui, não sei. Aqui o código de desconto para o livro Webinar Prince Exim. Você ia falar alguma coisa, Milena? Exatamente. Ele não apareceu na telinha aqui, mas ele vai no e-mail que a gente comentou que vai no pacote de informações da segunda. A gente vai... Tá muito baixo, a gente não está ouvindo. Consegue me ouvir? Uma outra dúvida do Alexandre. Vi que alguns cursos oferecem Foundation, mas o Practitioner é sequência, ou seja, você faz os dois exames em um intervalo de poucos dias. Sim, é aconselhável você usar essa abordagem, porque está fresco na tua memória as definições, a teoria, então realmente é aconselhável. E o Prince você consegue realmente em poucos dias tirar as duas certificações. Se você quiser o Prince 2 Agile, não tem e-learning, é um pouco mais difícil, no sentido de que está tudo em inglês, aí eu aconselho realmente fazer um treinamento presencial para o Prince 2 Agile. Tá? Agora, essa questão do prazo, realmente eu aconselho que você enxugue bem o prazo para a realização das duas provas. Olha, em uma semana você consegue tirar o Foundation, na outra semana você consegue tirar o Practitioner. Bem simples mesmo, tá? Enquanto que no PMP você vai gastar aí 3 meses de autoestudo, mais 40 horas ou 60 horas de um treinamento presencial. No Prince você consegue obter as certificações com uma agilidade realmente bastante interessante. Fernando, a ITU eu tirei direto pela Atem. Achei bem melhor usar o e-learning de vocês. Muito bom, parabéns. Obrigado, Fernando, é verdade. O nosso e-learning realmente é um e-learning diferenciado. A gente cobre todos os aspectos de uma maneira simples, de uma maneira direta, de uma maneira objetiva. Muito obrigado, Fernando. O código de desconto de 40% está aqui. Esse código de desconto de 40% aqui no livro da Exim está lá funcionando. Eu mesmo já fiz o teste ontem. Tá? Nani, você consegue me ouvir agora? Sim, estou ouvindo. Consegue me ouvir? Ok, deixa eu só dar um recado para o pessoal. O código de desconto eu deixei na ferramenta do chat, mas no material que a gente vai mandar no e-mail com os links do YouTube, com mais informações, a gente vai reforçar. De qualquer forma, caso alguém já tenha interesse imediato, eu acabei de deixar na ferramenta do chat que código é esse.
Lembrando que, assim, na loja, né, tem um desconto de 10% do livro que não tem data de validade, ele está valendo por mais tempo, mas a Brasforte, a editora, deixou por 30 dias um desconto especial para quem está participando do webinar. Então, quem tiver pressa, aproveita que o desconto 40%, né, tá valendo muito a pena. Uma outra informação importante, a gente vai mandar também para o pessoal que não está acostumado ainda com o Exame Anywhere, que é aquela prova com monitoramento remoto. No material a gente vai... Tá ficando baixo, Milena. Tinha algumas informações na apresentação de espera, mas a gente manda novamente. Legal. Bom, se o Prince2 é gratuito como o School Fundamentals, não, infelizmente. Sim, estou ouvindo. Ok, então continua. Agora Acho que eu estou com voltou. algum delay aqui. Eu estou com algum delay aqui, às vezes o som não está saindo bem. Mas eu só comentei que a gente vai reportar essas informações no e-mail que a gente vai mandar no início da semana, então todo mundo vai receber com mais detalhes as informações dos códigos, e etc. Ok? Infelizmente, Fernando, o Prince Foundation não é gratuito, como você tem no School Fundamentals. Realmente tem que pagar prova. Os materiais, infelizmente, não são baratos, as provas também não, porque tudo segue a Libra, né? Então, assim, para eles é barato, mas para nós, infelizmente, não é. A Libra está quase R$6, então realmente é caro. Mas, com toda segurança, é um investimento que vale a pena. Mais alguma pergunta? Bom, então reforçar aqui para vocês o desconto no livro de 40% pela Brasforte até o dia 18/3. Tem um desconto nos exames da Exim com esse código aí. Se eu não me engano, está válido até dezembro de 2016 esse código. Lá na loja da Atem, você também pode adquirir o e-learning com desconto de 10% para os próximos meses. Próximos 6 meses, e se você já tem as certificações do PMI, pode adquirir só o Practitioner, vai ganhar o e-learning do Foundation, que aí você faz o e-learning do Foundation, não precisa fazer a prova, e aí você faz o e-learning do Practitioner, e aí sim vai para a prova do Practitioner. Os treinamentos vão valer PDUs, tá? E assim como aqui nessa palestra também você vai ter PDUs, eu não sei exatamente quanto que está programado, mas deve ser um PDU aí provavelmente. Hernani, você pode deixar o último slide, só para ficar os nossos contatos? Perfeitamente, deixar os nossos contatos aqui. Contato com a Milena. Contato comigo, disponível para todos vocês. Se tiverem alguma pergunta que ou não ficou respondido bem claro, ou alguma pergunta que possa surgir hoje, mais tarde, amanhã, enfim, podem entrar em contato comigo que eu vou responder e agradeço inclusive isso, eu vou responder com toda a segurança. Ok. Obrigado. Então, Minutozinho, agradeço a presença de todos vocês, espero revê-los em breve em outros webinars, em outras palestras. Então, um bom dia para todos, a gente se vê. Muito obrigado a você, Milena, obrigado, Equizinho, obrigado aos participantes. De novo, reforço, se alguma pergunta não foi respondida, passou batida aqui pelo chat, pode entrar em contato comigo que eu vou responder. Obrigado, Wagner. Obrigado, Henrique, Fábio.